Ed Gein. Sabe, existem nomes que viram sinónimo de horror, não é? E o dele é um desses. A história aqui não é só sobre um crime. É sobre a origem de alguns dos nossos maiores medos. É tipo a matéria-prima que moldou os pesadelos que a gente conhece hoje. Mas a pergunta é, como? Qual é que um faz-tudo, um tipo sossegado do Wisconsin rural, se torna um modelo para os vilões mais aterradores que a gente vê no cinema? O que é que aconteceu de verdade naquela quinta isolada que mudou para sempre o jeito como se conta uma história de terror? É isso que a gente vai descobrir. Então, vamos voltar no tempo. Imagina só, Plainfield, Wisconsin, 1957. Uma daquelas cidadezinhas pequenas, bem tranquilas, onde todo mundo se conhece. Ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar o que se escondia por trás da fachada de normalidade de um dos moradores dali. Um segredo que ia, literalmente, redefinir o conceito do mal. E tudo começa num dia que parecia normal. Dia 16 de novembro. Bernice Warden, dona da loja de ferragens local, simplesmente desaparece. Quem encontra a cena é o filho dela, que por acaso era polícia. A loja vazia, a caixa registradora aberta e uma poça de sangue no chão. As pistas, bem, elas apontavam para uma pessoa. Ed Gein. Ele tinha sido o último cliente na loja. Só que o que a polícia ia encontrar na quinta dele, nossa, ia muito além de um simples desaparecimento. A primeira parada da polícia foi o barracão. E ali eles fizeram a primeira de muitas descobertas horríveis. O corpo da Bernice Warden. A forma como ela foi encontrada, alvejada, decapitada e tratada como um veado, era algo simplesmente inimaginável. Mas o pior é que aquilo que já parecia o auge do horror era só a porta de entrada. A coisa ia ficar muito, mas muito pior. Dentro da casa, a realidade simplesmente se desfez. Aquilo não era uma casa, era um museu doentio. Um cesto de lixo feito de pele humana. Cadeiras forradas com pele humana. Tigelas feitas de crânios. O horror não era só violência, sabe? Era a transformação. Ali pessoas deixavam de ser pessoas, viravam matéria-prima. O próprio procurador distrital resumiu o choque de todo mundo. As palavras dele foram o museu de psicose. E não tinha jeito melhor de descrever. Era algo completamente novo, algo que ninguém estava preparado para ver. Era como olhar direto para o abismo de uma mente totalmente estilhaçada. Beleza. A pergunta na cabeça de todo mundo era óbvia. Como? Como é que alguém vira isso? E a resposta, como quase sempre acontece nesses casos, começa lá atrás, na infância. E começa na sombra de uma única pessoa, a mãe dele. Olha, Augusta Jane não era só uma mãe. Ela era a arquiteta do mundo inteiro do Ed, uma fanática religiosa que basicamente construiu uma prisão invisível ao redor do filho. A doutrina dela era simples e venenosa. O mundo lá fora é imoral e toda mulher, com exceção dela, claro, é um instrumento do diabo. Então o Ed não aprendeu só a amar a mãe, ele aprendeu a enxergar o mundo inteiro através dos olhos doentios dela. Essa vida, essa existência isolada e super opressiva, era um barril de pólvora psicológico pronto para explodir. Só faltava o gatilho, a faísca. E essa faísca veio com uma série de mortes que iam deixar ele completamente sozinho no mundo. À deriva, na própria escuridão. E foi tudo muito rápido. Em apenas 5 anos, o mundo dele desabou. Primeiro o pai, depois o irmão, Henry. E aí, em 1945, a âncora dele, o centro do universo dele, a mãe, Augusta, também se foi. A cada perda, o muro de solidão ao redor dele ficava mais e mais alto. E a morte do irmão Henry é bem suspeita, viu? Henry tinha começado a bater de frente com a mãe, a desafiar a influência dela, e aí ele morre num incêndio muito estranho. O Ed levou a polícia direto ao corpo com uma facilidade esquisita. E depois descobriram que Henry tinha marcas na cabeça. Será que esse foi o primeiro assassinato de Gein? É uma pergunta que fica no ar até hoje. Mas a morte da mãe... essa foi a gota d'água. Foi o que quebrou alguma coisa dentro dele para sempre. E a reação dele diz tudo. Ele lacrou os quartos dela, transformou-os num santuário, sabe? Intocado. Enquanto isso, o resto da casa inteira apodrecia ao redor. Ali foi o colapso emocional completo, a mente dele se partindo em 1000 pedaços. E agora, sozinho na quinta, aquela mente distorcida começou a se manifestar, em atos. A descida dele para a loucura virou uma espiral de crimes cada vez mais macabros. 40.
Esse foi o número de vezes que o próprio Ed Gein confessou ter ido a cemitérios no meio da noite. O alvo dele? Sempre o mesmo. Corpos recém-enterrados de mulheres de meia-idade. Mulheres que, de alguma forma, lembravam a mãe dele. Mas o objetivo não era sexual, não. Na lógica toda torta dele, ele chegou a dizer que os corpos cheiravam mal demais para isso. Não. O plano dele era muito, mas muito mais bizarro. Ele estava construindo um fato de mulher. É isso mesmo. O objetivo dele não era ter outras mulheres. Era se tornar a própria mãe. Na cabeça doente dele, essa era a única forma de trazê-la de volta. Vestir literalmente a pele dela. Se fundir com a única pessoa que já importou na vida dele. E claro, chegou um ponto em que roubar túmulos não era mais suficiente. Então, ele passou a matar. Apenas 2 assassinatos foram confirmados, de facto. Mary Hogan, em 54, e Bernice Worden, em 57. E o padrão se repete. Ambas mulheres de meia-idade, parecidas com a mãe dele, e os restos mortais delas viraram parte daquela coleção macabra. E é exatamente aqui que a história do Ed Gein deixa de ser só um processo criminal e entra de vez no nosso imaginário. Os crimes dele não foram só chocantes, eles criaram um tipo totalmente novo de monstro. Um arquétipo, sabe? Um modelo que ia assombrar o género do terror para sempre. No fim das contas, Gein nunca foi para a prisão. Foi considerado legalmente insano e passou o resto da vida numa instituição psiquiátrica, onde morreu em 1984. Mas o homem morreu e a história dele estava só começando. Pensa só comigo. Aquela fixação doentia pela mãe morta. Norman Bates, de Psicose. As máscaras de pele humana, os móveis macabros, é o Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. E a tentativa bizarra de criar um fato de mulher, Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. 3 dos maiores vilões da história do cinema e todos eles nasceram dos crimes de um único homem. É impressionante. E essa fascinação nunca acabou. Pelo contrário. De músicas de heavy metal a livros e, bem mais recentemente, uma temporada inteira de uma série famosa da Netflix, a história de Gein continua sendo recontada, o que só prova o poder que essa figura ainda tem sobre a nossa imaginação. No fundo, a história do Ed Gein tocou num medo muito profundo daquela época. A ideia de que o mal não é um monstro de longe, mas pode ser o vizinho quietinho do lado. Ele virou o bicho-papão do século XX. O que nos leva a pensar, cada geração cria os seus próprios monstros para lidar com os seus medos. Então a pergunta que fica é, quem ou o quê é o nosso bicho-papão hoje em dia?